do hábito de cada sábado. Os irmãos velhos, né? Os irmãos velhos, né? Que bom estamos aqui na casa do Senhor para darmos continuidade à missão que Ele nos confiou. Amém. Eu separei um título para a mensagem um título chamado difícil. Um chamado difícil. Eu acredito que a maioria dos que aqui se encontram não estão na sua terra de origem, onde você nasceu. Possivelmente nem todos que aqui se encontram nasceram aqui. Alguns são nordestinos, outros paraibanos, não sei se tem cearense, e por aí vai. Muitos estados estão nos encontrando aqui. Vocês tiveram que sair um dia do meio da família para seguir um propósito. E nem sempre esse propósito foi espiritual. Possivelmente você saiu porque foi para trabalhar, outros porque gostou de alguém que não era do mesmo estado que o seu, e aí teve que ir para o estado da outra pessoa para ali formar uma família. Teve uma história. Mas acredite, esse chamado foi fácil ou difícil? Depende. Na maioria das vezes, difícil. Quando a gente vai por amor, que coisa linda, né? Ah, eu estou indo porque meu amor está lá. É maravilhoso. Mas quando você vai para um lugar onde a orientação é, vai, pega o ônibus e vai. E vou parar onde? Eu te mostrarei. Eu vou te mostrar onde tu vai parar, onde tu vai ficar. E acredita, algumas pessoas saíram sem rumo dos seus lugares de origem e pousaram em algum lugar sem saber nem o nome, e ali começou uma história. Mas a gente tem a certeza de uma coisa: onde quer que você esteja, Deus estará Com você. estará contigo, estará com você. Amém. Então lembre-se, com respeito ao chamado difícil, ao chamado de Deus, nós sempre somos convidados por Deus a sairmos do meio daquilo que estamos acomodados, acostumados. E a Bíblia nos fala a história de um personagem que precisou sair de um lugar em que ele estava acostumado, estava confortável, toda a família estava pertinho. E eu acredito que alguns aqui lembram que na tradição de muitas famílias do passado, principalmente da minha região, que é o Nordeste, onde eu conheci, é que o pai tinha uma propriedade e tinha filhos. Quando os filhos estavam em idade de casar, o pai já arrumava no terreno dele, no sítio dele, um localzinho, e dizia: vai ser aqui a sua casinha. E aí fazia uma casa, o tijolo era construído no mesmo ambiente, cavava, fazia o barro, fazia a casinha. Quando a casinha estava pronta, agora vamos providenciar a noiva. E ele casava e permanecia no mesmo lote, no mesmo terreno. Aí o próximo filho está se arrumando para casar, vai ser ali o seu. E se tornava uma família naquela região. Todos se encontravam, era costume, todo final de semana a família junta. E é esse o prazer de um pai, ou era, né? O prazer do pai. Hoje em dia os pais dizem assim: quando tu casar, tu vai morar bem longe para me dar mais trabalho. Mas naquela época não, era prazer dos pais morar todo mundo juntinho. Então esse personagem da Bíblia, que se encontra no livro de Gênesis, capítulo 12, Gênesis 12, a partir do verso 1, esse personagem era mais ou menos assim: morava pertinho do papai, da mamãe, dos irmãos, tinha até um sobrinho muito querido dele que morava bem pertinho dele. Mas era tão querido que quando Deus disse para esse personagem: você agora vai, um dos que ele levou foi o seu sobrinho. Tanto que gostava, né? Mas vamos ver o versículo primeiro que diz: olha, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Olha que o chamado não era tão convidativo. Era um chamado para tirar você do conforto, da felicidade que você ali tinha. Saia do meio da sua parentela.
seus parentes, seus amigos. Saia da casa do seu pai. A princípio não era fácil o convite, mas era um convite feito por quem? Por Deus. O verso 2: de ti farei uma nova, ou melhor, de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Se tu Uma bênção. uma bênção. De ti eu farei uma grande nação. Tu vai ter uma família enorme. Eu fico imaginando, Abraão, ele não tinha filhos até então. E ele ficou pensando, é uma promessa boa, porque aqui eu não tenho, vai que eu não tenho aqui. Mas para onde eu vou, ele está dizendo que eu vou ter, então vai ser bom. E João já começa a se apegar a algo de bom para poder seguir o impulso do convite. Mas aí tem um pontozinho, depois do ponto aí diz, sede uma bênção. Em outras palavras, filho, eu quero que você vá, mas onde você for, por onde você for, por onde você passar, seja uma bênção. Esse é o desejo de cada pai, de qualquer pai. É que por onde o filho for, sempre saiba de boas notícias do seu filho. Tem uma passagem na palavra do Senhor lá em João, no finalzinho da Bíblia, que diz assim: não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que meus filhos andam na verdade. Então qualquer pai fica orgulhoso quando ouve alguém falar bem de seus filhos. Esses dias a minha esposa recebeu uma mensagem e disse: olha, sua filha é uma bênção. Ela ficou toda fofa. E ele disse: olha, nós adotamos ela como nossa filha também. Eu perdeu. Mas que bom é você, por onde passar, ser uma bênção. Isso é bom para o papai, para a mamãe e para aqueles que estão convivendo com você no momento. Olha, você aqui conosco é uma bênção. E aí quando você pensar em sair dali, as pessoas vão chorar para que você não saia. Não sei se já aconteceu isso com vocês. Ou se alguém, na hora que você disse eu vou ter que sair, alguém disse para você: está precisando de quanto? Está precisando de ajuda? Eu te levo na rodoviária. Eu não sei se a situação é essa, mas o conselho aqui é: ser de tu, por onde passares, uma bênção. E aquele homem possivelmente pensou nesse detalhe aqui: olha, existe uma responsabilidade muito grande para esse chamado. É um chamado difícil. Primeiro ponto: sair do conforto, sair do meio da família, distanciar-se de tudo que você conhece, para ir para um lugar onde você nunca ouviu falar, mas no coração de Deus, Deus sabia onde queria levá-lo. Mas aí Deus orienta: filho, por onde você for, seja uma bênção. Eu tenho certeza que você, quando fala com seus filhos, quando ele vai para a escola, ou vai na rua resolver uma coisa, ou vai brincar na rua com os coleguinhas, eu tenho certeza que você ou falou, ou você tem o desejo de falar: filho, filha, seja uma bênção. Olha, na escola, seja uma bênção. Filhos, esses últimos dias, irmãos, eu estava vendo alguns vídeos falando sobre escolas, porque agora é o que mais se dá nas mídias, é o que está acontecendo nas escolas. E a gente vê alguns vídeos de alunos nas salas de aula que estão fazendo. Coitado de professores. Professores sendo agredidos, outros mortos. E eu me pergunto: será que aquele pai e aquela mãe diz para aquele filho naquele dia: filho, seja uma bênção? Porque o que estamos vendo não é isso. Não estamos vendo isso, mas o convite permanece sendo o mesmo. E a orientação permanece sendo a mesma. Por onde você for, seja uma bênção. Esse chamado de Deus nunca será fácil para qualquer um que Ele venha chamar. Eu fui chamado no passado
de uma forma bem interessante. Fui para São Paulo e eu tinha feito um pedido a Deus. Porque meu pai sempre dizia para mim, meu pai viajou muito para São Paulo, e ele contava das experiências que teve em São Paulo. Ele disse: eu tive a chance de ser chefe do setor, tive a chance de gerenciar não sei o quê, e eu não quis. E eu pensava comigo: se Deus me desse essa chance que deu para papai, eu queria. Então, quando cheguei à maior idade, meu sonho era ir para onde papai teve todas essas oportunidades, e fui, porque lá eu queria, e eu orei. Eu não era um cristão religioso, fervoroso, eu era um católico não praticante, que ia na missa 3 vezes no ano. Era a missa do galo, que minha mãe tinha que levar, final de ano, né? Rompeu o ano, vai para a missa. Aí a Paixão de Cristo, que a gente era costume ir, e Noite de Maio, que as escolas obrigavam, tem que ir fazer a procissão da Noite de Maio. Então eram os 3 dias que a gente sempre ia para a igreja. Mas o costume que a gente ia aprendendo era: Deus existe, e se pedir, dá. E aí, na hora de ir embora para São Paulo, eu dizia: Senhor, me dá a oportunidade, eu não lançarei fora. Eu não disse que oportunidade era, eu só pedi a Deus: me dá a oportunidade, eu não lançarei fora. E aí fui, Deus disse: não se preocupa não, filho, eu vou cuidar de você. E aí fui para São Paulo. Chegando em São Paulo, Deus me deu a oportunidade de conhecer o emprego, eu abracei. Eu digo: nessa empresa eu vou ser o melhor funcionário. A princípio comecei a ser chamado de puxa-saco. Não sei se vocês sabem o que é isso, mas na minha região, puxa-saco é chamado também de xeleléu, que é mais antigo o termo, xeleléu, sabe? E, em resumo, é aquele que fica paparicando demais o patrão e aquela coisa toda. Me diziam que eu era isso, porque eu queria ser o melhor funcionário. Não importa os outros, você não quer ser, eu serei. Às vezes o chefe dizia: olha, eu vou precisar de uma pessoa amanhã para me ajudar. Eu dizia: eu estarei aqui. Nem dava chance para o outro dizer: eu quero também. Digo: se for vaga para um, é eu. Se tu quiser também, pede a ele. Então eu estava sempre pronto e tal. E isso foi agradando a chefia. E eu dizia: olha, eu quero fazer um curso para aprender a desenvolver esse trabalho que eu faço aqui. O chefe olhava para mim e disse: sério mesmo? De quero. E ele me dava a oportunidade. Eu fui para fazer cursos, para aprender mais aquela arte e tal. Fui desenvolvendo. E olha, me tornei um bom funcionário. A empresa gostava do meu trabalho, dizia: olha, Evanilson, posso contar contigo amanhã? Estou aqui. Perfeito. Foi num período em que Collor, o presidente Collor, entrou. Lembra daquele período? É antigo. Eu estava lá. Aquilo é antigo, hein? Quando o presidente Collor entrou, houve uma crise. Ele trancou as poupanças de todo mundo, estava com o dinheiro do banco, houve muito desespero naquela época, era uma inflação muito alta, pessoas vendiam casas para colocar o dinheiro no banco, porque era 100% de juros. Então, se eu vendia uma casa por 500 mil, colocava no banco 1 milhão no próximo mês. Todo mundo achando que estava ganhando. Mas aí o governo foi, tomou esse dinheirinho, todo mundo que vendeu suas casas, e ficaram em desespero, muitos se suicidaram. Nesta época, no setor que eu trabalhava, tinha 60 funcionários. Só ficou 20. Entre os 20, Eu estava lá. eu estava lá. Bom funcionário, exemplar. Nestes que foram demitidos, o encarregado foi demitido. Ixi. Quem ficou no lugar do encarregado? Chefe. Pois é. E Deus estava me abençoando. Eu digo: olha que coisa maravilhosa, estou crescendo. Eu fui ficando. Neste período, eu, onde morava, pertinho da casa onde morei, lá, tinha uma marcenaria. Bendita a hora que eu fui naquela marcenaria. Chegando nessa marcenaria, tinha um senhorzinho já de idade, não sei se 70 e lá vai coisa, e um ajudantezinho trabalhando. Eu cheguei na porta da marcenaria e disse: o senhor está precisando de um ajudante? É que no meu horário de trabalho eu tinha meio período livre, que eu trabalhava de 2 às 10 da noite. Então eu tinha a parte da manhã livre, eu queria aproveitar, porque eu dizia para Deus: Senhor, me dá a oportunidade, eu não lançarei fora. Eu tenho meio período livre, esses meio período dá para ganhar mais dinheiro, e eu não vou perder. E aí saí procurando um emprego de meio período, que eu já tinha garantido. Cheguei na marcenaria, pedi então a oportunidade para trabalhar. O senhor olhou para mim e disse: estou precisando não, obrigado. Poxa,
Eu saí meio murcho, o rapaz disse, vem cá, tem uma maçonaria logo ali na esquina, vai lá. Eu disse, mas tocou no meu coração que é essa aqui, não é aquela. Ele tem que ser essa. Aí ele disse, mas ele não está precisando. Eu disse, tá, eu vou lá olhar. Quando cheguei na porta, algo tocou no meu coração e disse, não entre, volte. Depois eu conto para vocês por quê. Aí eu voltei, achei estranho, voltei, disse. Aí veio na minha mente, faz uma proposta para ele. Propõe ao dono da marcenaria para você aprender. E que você não vai cobrar nada por isso. Você só quer aprender. Meio período só para aprender. Vê se ele aceita. E aí eu voltei lá. Disse, mas de graça. Mas o conselho dizia, te oferece para trabalhar de graça. Mas R$1,000. De graça, vai lá, te oferece. Aí fui. Cheguei lá de novo, ele disse, e aí? Eu digo, olha, eu queria fazer uma proposta para o senhor. Ele disse, que proposta? O senhor, eu tenho o maior prazer em aprender essa profissão, eu gosto demais dessa profissão, e realmente eu gostava da profissão de mexer com a madeira. E ele disse, qual a proposta? Eu disse, eu trabalho para o senhor meio período, durante toda a semana, o senhor não me paga nada, só para eu aprender. O senhor permite eu ficar no seu estabelecimento só para aprender? Aí ele olhou para mim e disse, de graça? Eu disse, de graça, não preciso pagar, é só para que eu possa aprender, é que eu gosto demais dessa profissão. De graça pode. De graça pode. Fiquei aquele meio período de graça. E aí aprendi a lixar, apertar um parafuso, e ele dizia, olha, cuidado para não revelar a chave e não machucar o móvel. Eu disse, não, fique tranquilo. Aí apertei, liguei assim, ele disse, muito bem. Eu fui pegando a confiança dele, eu digo, vou pegar a confiança dele, vou trabalhando. Aí no dia seguinte também, trabalhando, eu já comecei a planejar na minha mente. Ele está de idade, está velho, eu vou aprender essa profissão. A princípio é de graça, mas ele não tem nem ideia do que eu estou pensando. Vou conhecer os clientes dele. Depois que eu aprender a profissão e conhecer os clientes dele, ele já velhinho do jeito que está, eu vou tomar posse. Eu assumo, ou eu monto uma para mim, já tenho uma clientela, vai ser top de linha. Do nada, no meio da semana, ele disse, amanhã, isso era uma sexta, ele disse, amanhã você não precisa vir. Eu disse, vai perder o dia de trabalho amanhã, por quê? Ele disse, amanhã é sábado. Eu disse, sim, mas o que é que tem? Ele disse, no sábado nós não trabalhamos. Que besteira é essa de não trabalhar no sábado? Um dia tão bom de ganhar dinheiro. E ele disse, mas no sábado nós não trabalhamos. Nós trabalhamos 6 dias, menos esse. Aí ele disse, não vai ter amanhã não? Não vai ter. Mas você não quer ir conosco para a igreja? E qual é o horário do culto? É de manhã. Eu disse, bom, de manhã eu estou livre, né? Só trabalho à tarde. Mas aí eu disse, mas tem que ser crente? Não, só assistir a programação. Eu vou pensar, depois me digo. Mas fiquei meio cismado, digo, não vou não. Esse negócio de ser crente não é para mim não. E aí não fui. Mas ele me fez novamente o convite. Dessa vez me perguntou se eu não queria receber um estudo bíblico. Aí eu pensei comigo, ele tem muitos clientes da igreja. Ele presta serviço para a associação contrata os serviços dele para várias igrejas. Se eu receber estudo e me familiarizar com esta família de crentes, olha, o que eu não vou ganhar? Eu digo, bom, eu vou aceitar esse convite desse velho. E então, disse para aquele senhor, olha, eu quero receber um estudo. Ele disse, que bom, então vamos começar agora. Eu digo, não, agora não, que é isso? Parar o trabalho para estudar a Bíblia? Não, não é assim. Eu venho em outra ocasião. Ele disse, não, para estudar a Bíblia a gente para o serviço. Eu disse, esse velho é doido. Parar de ganhar dinheiro para estudar a Bíblia. E passávamos 1 hora para receber o estudo. E aí começou a passar o estudo. Mas o meu interesse era receber o estudo, conhecer os irmãos da igreja, pensando no meu futuro, né? Só que no decorrer dos estudos, a Bíblia começou a revelar o meu segredo. E eu disse, esse velho não sabe nada sobre meus pensamentos. Ele está falando aqui tudo que eu estou pensando. Falando sobre a malícia do coração, os pensamentos maus do coração, e falando dos desejos do homem, o que é que o homem pensa, o homem se torna cobiçoso,
arrogante, egoísta, e começou a mostrar todos os meus defeitos. Eu disse, misericórdia, ele já sabe tudo. Não é mais segredo. E com essa situação, eu disse, Senhor, vou parar de receber o estudo, porque não está dando certo para mim não, está fugindo dos meus planos. Aí eu ouvi uma voz no consciente dizendo, Evanilson, você me pediu uma coisa, dar-me a oportunidade e eu não lançarei? A oportunidade de ganhar dinheiro que eu te dou, você quer, mas a oportunidade de me conhecer, você não quer? Eu disse, agora é fria, como é que eu posso voltar atrás agora? Tá bom, Senhor, eu vou receber os estudos, mas não me batizarei. Eu não quero saber se você é crente, não vou me batizar. Aí Jesus falou no meu coração, tá bom, meu filho, vá, continue só recebendo os estudos, não vou me obrigar a ser crente, não. E quando chegou na metade dos estudos, eu já estava dizendo, quando é o próximo batismo? E aí, queridos, fui batizado, minha história mudou, fui para uma terra distante, e com maus pensamentos sobre aquele idoso me derrubou, e eu consegui então entender o que é que Jesus tinha para mim. Voltei para minha família e a história continua. Mas quero mostrar isso para você para entender uma coisa. Às vezes você sai de um lugar para outro e não sabe o que vai te encontrar lá, o que vai te esperar por lá. Jesus me encontrou de uma forma que eu tinha vergonha de contar como foi que eu fui evangelizado. Mas foi dessa forma, através da ganância pelo ganho, que eu encontrei Jesus. Eu não sei na sua história, quando Jesus te chamou um dia para sair de onde você estava, do seu conforto, para você ir para um lugar que Ele te mostraria o que aconteceu com a sua vida. Pois na minha história, aquela empresa na qual me dediquei, quando eu disse para eles, eu preciso do sábado, eles disseram-me o seguinte, você escolhe hoje a sua igreja ou o seu trabalho. Mas depois de tudo que eu fiz por vocês, ele disse, não podemos, o sábado você tem que trabalhar. E eu tive que decidir. Eu disse, eu fico com a igreja. E perdi o emprego. E aí Deus me concedeu a arte de trabalhar com a madeira. Hoje vocês estão sentados, alguns deles aí. E aí estamos lutando. Deus nos mostra coisas maravilhosas. Mas Ele sempre diz, sede uma bênção por onde quer que passares. Passei por vários lugares. Já morei em alguns lugares por aí afora. Já evangelizamos em alguns lugares. Mas o maravilhoso é você, quando está voltando para casa, quando está saindo, você possa ver pessoas sinceras abraçar você e dizer, que pena que você vai. Por que não fica conosco? Em uma das minhas idas e vindas, uma pessoa, uma família que a gente levou para a igreja e fez ela voltar para os braços de Jesus, ela disse, por que vocês estão voltando para Pernambuco? Por que vocês não ficam aqui? E eu disse para ela, olha, eu sinto que Deus está me chamando de volta. E ela disse, por favor, fiquem, eu pagarei o aluguel de vocês, eu darei a alimentação de vocês, vocês não precisam pagar água nem luz, o que você ganhar da sua profissão será para um extra seu, sustentarei você. Eu disse, eu não posso ficar. Era uma proposta encantadora se eu vivesse a minha vida anterior. Mas eu disse, não posso ficar. Então que você seja uma bênção por onde passar, para que as pessoas olhem para você e digam, Kleber, que pena que você tem que ir. Mas quero que saiba de uma coisa, se não der certo lá, as portas aqui estarão abertas. Quanto já ouvi isso e quanto de vocês já ouviram? Lamentável, irmãos, é quando partimos e alguém grita, ainda bem que foram. Mas essa é a nossa missão. Aí tem um outro detalhe desses versículos que eu não vi ainda. O versículo 3 diz assim, capítulo 12 de Gênesis, versículo 3. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que se amaldiçoarem. A pessoa que me deu o estudo, ele me fez uma proposta. Fique comigo 1 ano. Eu não vou registrar você, mas eu vou pagar todos os seus direitos, porque eu disse a ele que depois de 1 ano eu ia embora.
Ele disse, fique comigo 1 ano. Eu não vou registrar, mas você vai ter todos os seus direitos. E quando chegar o tempo de pago, você vai. E eu confiei. E então assim foi. Quando 1 ano completo, eu disse, chegou o nosso dia, temos que partir. Aí me lembrei de Elabão, o nome do sogro do personagem lá, que cada ano mudava o salário. E aí me lembrei daquele personagem depois, né? Porque quando chegou o dia de partir, ele disse, fique por favor, preciso da sua ajuda, você tem sido uma bênção e eu preciso muito de você. Ele disse, mas a gente fez uma proposta, eu preciso voltar. E ele disse, olha, eu não quero que você vá. Eu disse, eu sei, mas eu preciso voltar. Então eu queria que a gente cumprisse aqui o combinado. Ele disse, eu vou falar com minha contadora. E eu feliz da vida, porque sabia que aquele dinheiro seria suficiente para voltar. Eu digo, com o salário eu compro as passagens, com o 10º eu pago para levar minhas bagagens, e com a outra parte dá para chegar até lá. Calculei tudo direitinho, beleza. Quando no dia seguinte ele volta com a folha e diz, você tem que assinar isso aqui. E quando eu fui ler a folha, o que eu tinha direito era apenas os dias trabalhados. E eu disse, moço, não foi essa a nossa proposta. Eu disse, sinto muito, não estou lhe demitindo, é você que está pedindo as contas. Minha contadora disse que você não tem direito nenhum. Eu disse, mas eu combinei com o senhor combinou comigo. Ele disse, não posso fazer nada. E só posso lhe pagar os dias trabalhados se você assinar essa folha. Foi difícil, foi doloroso. A bagagem já estava toda nas caixas. Eu só precisava daquele dinheiro para ir comprar a passagem e partir. O último aluguel já tinha sido pago. Eu não tinha mais dinheiro para pagar outro aluguel. E eu disse, mas como fica a minha situação agora? Ele disse, fique, não vá. É só você ficar. E eu digo, eu não posso ficar. Dentro de mim doía. Primeiro porque entender que ele foi quem me evangelizou. Foi ele quem me mostrou o caminho da verdade. Eu disse, puxa, eu não estou. Mas tudo bem. Ok, então. Esse é meus direitos? Ele disse, sim, esses são seus direitos. Peguei aquela folha e assinei. Aqui está. Ele enfiou a mão no bolso, puxou o dinheiro que correspondia, me pagou, eu agradeci. Não consegui lhe dar um abraço. Não consegui. Estava um pouco ressentido e não consegui, mas eu disse, que Deus te abençoe. E saí. Deus me abençoe e conseguimos chegar em Pernambuco. Amém. Foram milagres, chegamos. Um mês depois eu liguei para ele, já tinha passado aquele sentimento. E aí quando eu liguei eu disse, oi irmão, como é que você está? Ô rapaz, estou mais ou menos, o que é que houve? Rapaz, uns 15 dias depois que você foi embora, eu fui na cidade comprar um material, postei meu carro lá no estacionamento, quando voltei, meu carro não estava lá. E eu disse, ô irmão, que pena. Mas Deus vai lhe dar outro. Ele disse, não, eu já comprei outro. Eu disse, que bom, graças a Deus. O texto aqui diz, irmão, abençoarei Os que te abençoarem. os que te abençoarem. E amaldiçoarei os que Te te amaldiçoarem. amaldiçoarem. Reflita nesses pensamentos, irmãos. Possivelmente, obrigado. Possivelmente, você seja o Abraão da história. Mas possivelmente o Abraão da história seja o seu próximo. Então aqui não está se retratando simplesmente você. Eu abençoarei você e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Mas isso serve para mim também. Se eu amaldiçoar o meu próximo, eu posso estar recebendo a recompensa de quem? A maldição. De Deus. Então tenha muito cuidado com o que você faz com o seu próximo, porque aquele próximo seu pode ter sido o Abraão da história. Pode ser que aquele próximo que você feriu, está pensando em ferir, está pensando em tirar. Cuidado, porque ele pode ser o Abraão da história. E você pode ser aquele que está amaldiçoando ele. Porque quando você faz tal coisa contra o seu próximo, e o magoa, o machuca, o fere, toma,
Tenha cuidado, porque você pode estar fazendo isso com um servo ou uma serva de Deus. E a mão do Senhor poderá pesar sobre ti, pois existe uma recomendação: eu abençoarei você, e abençoarei os que te abençoarem. E eu acho incrível que, por onde você passar, quando você beneficia alguém, é uma bênção para essa pessoa. Muitas pessoas vão chegar para você e dizer: olha, desde que você chegou aqui, minha vida tem sido uma bênção. Olha, desde que contratei você para trabalhar na minha casa, minha vida, minha família tem sido uma bênção. É a promessa: abençoarei os que te abençoarem. E isso é importante porque foi para isso que fomos chamados. Lembra da história da menina cativa? Ela foi levada como escrava. Ela tinha todo o argumento do mundo para ser a pior funcionária. Mas como escrava na casa daquele servo, ela foi a melhor funcionária. E quando seu patrão adoeceu, estava para morrer de lepra, ela foi uma bênção ou não foi? Ela foi uma bênção. Glória a Deus, aleluia. E o incrível naquela bênção é que ela disse: olha, eu conheço alguém que pode ajudar o nosso patrão. Aí ele vai, segue os conselhos da menina, volta curado. Aí eu lhe pergunto: ele abençoa a menina ou não? Sim. Abençoa ou não? Na história é contada que ele permanece com a menina presa, cativa. Ela volta para casa. Abençoarei os que te abençoarem. É uma bênção. Então nós precisamos entender que o chamado difícil de Deus é difícil, é um trabalho doloroso, é saída. Vamos sofrer, vamos penar, mas Deus tem abençoado os seus filhos. Amém. Então, nesse chamado, onde quer que você esteja, Jesus está te chamando para uma peregrinação. Não é uma jornada fácil, é difícil, porque vivemos hoje numa época bem difícil do que aquela. Ora, se na época de Abraão ele já tinha alguns medos, quando ele passou em alguns lugares, ele chegou para dizer à esposa o seguinte: olha, tu disse que tu é minha irmã, porque se eles souberem que tu é minha esposa, eles vão me matar para ficar contigo. Olha, se naquela época existia isso, imagine hoje. Hoje é preocupante, os problemas são maiores. Eu até marquei um texto aqui para apresentar a vocês de como está a situação hoje. No livro de 2 Timóteo, capítulo 3, Timóteo, capítulo 3, tenta imaginar o convite de Deus hoje para você nessa época aqui. Ó. Você está tranquilo no meio da sua família, sossegado. Agora, olha o convite de Deus para que época? No capítulo 3 de 2 Timóteo, a partir do versículo 1, do 1 ao 5. Sabei, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos o quê? Difíceis, é os nossos dias. Pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigo dos prazeres que amigo de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe entretanto o poder. Aí ponto. Aí tem uma frasinha na frente. O que é a frasinha? Foge também destes. Então a gente começa a entender que somos chamados por Deus para irmos a um mundo de pecado. Mas observe, filhos, pois neste mundo de pecado existe muita gente ruim. E você precisa ser uma bênção para um monte de gente ruim. Você precisa dar de comer a quem muitas vezes não merece, dar de vestir a quem não valoriza, ajudar pessoas que menosprezam, fazer o bem a quem te faz o mal. Você sabe que aquela pessoa fala mal de você,
já te ofendeu várias vezes, mas hoje se encontra em necessidade, e Deus está dizendo: vai lá, filho, vai lá, filha, e ajuda. É fácil? Não é fácil. Mas Deus está dizendo: a tua missão, filho, é ser uma bênção. No que depender de vós, estejais em paz com quantos? Todos. Com todos. É a nossa missão. E não pense ser fácil, assim como não foi para Abraão naquela época, não é fácil para nós irmos para esse mundo evangelizar, falar do amor de Cristo, onde muitas vezes a palavra do Senhor, os livros espirituais do Senhor, são taxados de maldição. Eu vi um vídeo esses dias na internet de um padre, não sei se alguém aqui viu esse vídeo, um padre que recebeu a literatura. Ele conta no testemunho dele que ele recebeu uma visita de alguns irmãos, os irmãos adventistas foram até ele, conversaram com ele, deram um livro de presente para ele, e depois que os irmãos saíram, ele foi ler o livro, e ele dizia que o livro falava mal da igreja católica. Queridos, o livro não fala mal da igreja católica, fala mal de uma obra espiritual que possivelmente tais igrejas estejam a cometer, mas não dando sarrafo no católico, isso aqui, não, mas é como é visto, é como a nossa mensagem será vista lá fora. E ele diz: eu queimei e oriento vocês a fazerem o mesmo. Vi outra mensagem no YouTube, no Face, alguns livros jogados no lixo, foi tirada a foto, alguém pegou o livro e jogou no lixo. É isso que você vai esperar lá fora. Você vai com a palavra que traz a salvação, mas as pessoas vão olhar para você como inimigo e vão querer me matar. Hoje, por enquanto, estão queimando os livros, mas um dia é você e eu quem vai estar lá sendo queimado. E aí eu lhe pergunto: você deseja receber esse convite? Vem, filho, vem, filha, eu preciso de você nesta missão, ser de você uma bênção. E acredito, muitos cristãos morreram e após sua morte se tornaram bênçãos na vida de outros. E acredite, irmãos, Deus ama a sinceridade, mas muitos sinceros não se salvarão. Por isso devemos estar atentos. Deus gosta da sinceridade, mas se você for aquele irmão ou irmã sincera que diz assim, por exemplo: sei que tem que pregar o evangelho, sei que tem que dar bom testemunho, mas eu sou assim mesmo. Quem me conhece que eu sou assim mesmo. Eu, quando estou estressado, eu chamo palavrão mesmo, é só não pisar no meu pé, eu sou assim mesmo. E acha que Deus vai te salvar assim? Você é sincero, você está sendo sincero, está dizendo que é assim mesmo. Tem pessoas que alegam o seguinte: sou cristão, mas não sou besta. Se pisar no meu calo, eu piso no dedo também. E por aí vai, várias frases que você vai ouvir de pessoas sinceras. Pessoas que dizem: olha, eu sei que não deve comer isso nem beber aquilo, mas eu bebo. Porque Deus não está preocupado com isso. A preocupação de Deus Ele começa a mudar a história. Você é sincero no que está dizendo, realmente, você não é obrigado a fazer. Mas acredite, muitos sinceros perderão a salvação. Então temos que analisar o que é que Deus espera de mim, o que é que Deus pede a mim e a você. É uma jornada difícil, irmãos. Difícil mesmo, porque o tempo de hoje não está propício para a paz. É tempo de guerra. Hoje você ainda consegue bater palmas numa casa e estudar a Bíblia com uma pessoa, mas vai chegar um dia em que, se alguém te ver com a Bíblia na rua, vai denunciar, porque vai existir um número especial. Ligue anônimo. Você não será revelado. É só dizer onde é que estão os crentes e a gente vai lá. E acredite, você vai ser caçado como bandido, como marginal. Nós iremos ser perseguidos, sim. Lógico, só se você aceitar o convite. É muito fácil dizer: não, eu vou ser um cristão disfarçado para que ninguém saiba quem eu sou, eu não vou falar publicamente. Fique à vontade. Lembre-se, Abraão passou por maus pedaços, mas alcançou. Nós também iremos passar por maus pedaços, mas iremos alcançar. Amém. Uma coisa eu vos peço, e os peço em nome do Senhor: nós devemos ser diferentes, irmãos. Amém. Se nós formos iguais,
O mundo está cheio de pessoas iguais. É a diferença que nós temos que fará a diferença final. Pessoas olhar para as suas atitudes e não entender o que é que está acontecendo. O que é que está acontecendo na minha vida para eu ser desse jeito? As pessoas do mundo que vivemos são do revidar. Se você bater, apanha. Se você tomar, eu tomo também. Mas nós fomos chamados para ser diferentes. Está havendo aí uma onda de invasões de terra. Você acha que é fácil você ter uma propriedade e as pessoas invadirem e tomarem? Mas como cristão, se alguma dessas coisas acontecer conosco, irmãos, Deus não quer que você revide. É doloroso, mas Deus não quer que você revide. Se um dia alguém chegar para você e te disser assalto, sai do carro, me deixa a chave, é doloroso, você pagou caro por esse carro, você pagou caro pelo que você tem, mas alguém vai vir tomar, e Deus não quer que você revide, irmão. É doloroso sim, mas Deus não quer que você revide. E Deus vai permitir que eu perca? E se permitir? Olha para o passado, quantas pessoas perderam muito mais do que isso? E Deus permitiu. Mas que a tua vida, o teu testemunho seja uma bênção. Amém. Que naquele momento seja, quem sabe, o último momento para ele, para o ladrão, para você, de você dizer que Deus te perdoe por esta atitude. Que este pecado não caia sobre você no dia do juízo. Eu te perdoo sobre isso. É difícil? É. Mas é preciso. Existe uma passagem em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 3, que diz assim: ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso terá proveito. Eu preciso entender dentro do meu coração para que foi que Deus me chamou. Foi para acumular riquezas? Se você acha que foi, então se apegue a elas. Ame-as. Ame todas as riquezas e bens e posses que você tem. Ame seu carrinho novo e nunca traga ele para a lama. Ame a sua casa, zele por ela. Ame suas roupas chiques e seus bens materiais. Ame-os, porque você tem pouco tempo para amá-los. Se acha que foi para isso que Jesus te chamou, então ame-os. Ame as suas riquezas, seus dinheiros, porque em pouco tempo não haverá mais isso. Por isso digo a vocês, irmãos, o conselho de Deus é: eu preciso amar uma causa, eu preciso amar alguém para existir um propósito na minha vida, porque por amor somos capazes de fazer muita coisa. Por amor à família somos capazes de fazer muita coisa. Esse dia eu estava ouvindo uma palestra sobre família, e a pessoa dizia o seguinte, que o homem foi trazido à família para amar sua esposa. Vocês já ouviram isso na palavra de Deus? Maridos, amai As vossas mulheres. vossas mulheres. Ele diz: quando, casal, vocês estiverem numa rua passeando, não deixe que a esposa fique do lado da rua. Deixe ela do lado da calçada. Você fique do lado que fica para a rua. Para quê? Porque se houver um acidente, você estará protegendo a sua esposa. Sempre esteja de mãos dadas. Por quê? Para proteger a esposa. Deus está disposto a proteger a sua noiva. Nós precisamos estar dispostos a dar o que for preciso por ele. E em momento algum tu vai encontrar na Bíblia: se um ladrão vier te roubar, mate-o. Mas é o que o mundo diz. É o que alguns governos ensinam. Se entrar alguém na sua propriedade para tomar, revide, não deixe. Você é que sabe se quer revidar. Mas o conselho de Deus não é esse. Eu e vocês, irmãos, não somos lobos. Nós não somos cães de guarda. Nós somos considerados por Deus como ovelhas. Você já viu alguma ovelha, com exceção do carneiro, mas já viu alguma ovelha correr para atacar alguém? Ela é dócil, ela é mansa, ela espera. Isso é com exceção de alguns carneiros que são meio perigosos, né? E são orientados para que se vê, corre para peitar mesmo. Mas não é o nosso caso. Somos considerados ovelhas. E como ovelhas, eu peço a cada uma destas ovelhas: amém.
amem a causa, amem a família, amem a Deus, porque o nosso dia está chegando. E por onde você passar, seja uma bênção. Por onde você for, seja uma bênção, porque é isso que a comunidade vai ver em mim e você como pregação do Evangelho nesses últimos dias. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde.